Sabe quando você quer muito alguma coisa, mas só se dá mal e aí quando você finalmente desiste, algo acontece e faz com que suas esperanças se renovem e aí você volta a acreditar? No fim das contas, o que for para ser vai ser mesmo. Não importa o tempo que leve. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci um homem que eu realmente achei que era o grande amor da minha vida. Nós chegamos até a ter uma filha juntos, a Liane. Eu amava demais essa pessoa e nós ficamos bem por um tempo. Só que aí depois ele começou a mostrar quem ele era realmente. E foi aí que as agressões começaram. Depois a situação ficou ainda mais grave e ele passou a trancar eu e a minha filha no quarto. Sim, é isso mesmo. Ele mantinha a gente presa, como se fosse, sei lá, um sequestro. Mas essa situação de pura tortura não durou tanto tempo, porque eu decidi que eu precisava fugir. Na primeira oportunidade que eu tive, eu peguei a minha filha e eu corri daquele lugar. Eu fui para a casa do meu pai e da minha madrasta. E aí eu acreditei que lá a minha situação ia melhorar. Eu achei que eles iam me acolher. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque a minha relação com meu pai não era fácil. A gente vivia brigando o tempo todo. Foi nessa fase que eu conheci um outro homem. Um homem diferente. E daquela vez eu não tinha dúvidas de que ia dar certo. Ele era um amor comigo. E também tratava minha filha muito bem. Ele era tão diferente do meu ex que eu tinha certeza de que o nosso relacionamento seria para sempre. Então, quando eu tive mais uma briga séria com meu pai, eu saí da casa dele e fui morar com esse meu namorado, cheia de esperanças de que eu ia ser feliz. Eu acreditei tanto nisso. Acreditei mesmo. Afinal, não era possível um raio cair de novo no mesmo lugar, né? Não era possível que dessa vez eu não ia ser feliz. Ai, se eu soubesse. Nós fomos morar juntos e por alguns anos vivemos bem. Eu tive mais 2 filhos, a Hillary e o Cristiano. Mas depois de algum tempo eu descobri que ele estava me traindo. Foi um baque para mim, um choque mesmo. Quando eu descobri, o meu mundo veio abaixo. Eu não queria acreditar que de novo não ia dar certo. Eu ainda fui sensata, sabe? Eu tentei conversar com ele sobre tudo, sobre a traição. Mas ele surtou completamente, ele chegou a me ameaçar com uma faca. Eu não estava acreditando naquilo. De novo a minha história estava se repetindo. De novo eu estava sofrendo agressões na mão de alguém que deveria só me amar. O que tinha de errado comigo, hein? Depois desse episódio horrível, não teve como continuar. E como era eu quem mantinha a casa, eu mandei ele embora porque eu não precisava. Não, eu não precisava ficar passando por aquilo. Eu sei que você deve estar pensando em como eu tinha dedo podre para homem, né? Era exatamente isso mesmo. Eu escolhia muito, mas muito mal mesmo. Eu não entendia onde é que eu estava errando. Eu só queria amar, eu só queria ser amada. Eu só queria encontrar uma pessoa legal que fosse ser o meu companheiro para sempre. Mas eu só me dava mal. Até que um dia, eu estava desabafando com a minha vizinha sobre a minha vida amorosa. E ela me falou uma coisa que meio mudou a minha vida para sempre. Ela me disse, simplesmente, para parar de procurar alguém, porque quando eu parasse, essa pessoa certa ia aparecer para mim. Aquilo ficou na minha cabeça. Ela tinha razão. Eu tinha que parar de ficar procurando. E assim anos se passaram e eu consegui um emprego num restaurante. Às vezes, alguns amigos iam até lá e também levavam outras pessoas. Foi assim que eu conheci o Djalma. Ele era amigo de um amigo e eu preciso dizer que quando eu conheci,
Eu não fui nem um pouco com a cara dele, de verdade. Eu achei o Djalma folgado, intrometido, irritante, sabe? Ai, um monte de coisa ruim mesmo. Kelly, me desculpa, mas eu não concordo com você. Imagina. Djalma, eu não quero te ofender, sabe? Mas, olha, você não foi chamado para essa conversa. Eu tô falando com o meu amigo, então, por favor, não se mete. Você nem foi chamado para isso. Eu falo a hora que eu quiser, Kelly. Já que eu tô aqui, eu vou dar a minha opinião, sim. Eu não vou ficar calado. Ai, meu Deus. Olha, você sempre faz isso. Como você é chato e intrometido. Não sou, não. E se não bastasse isso, você também é folgado. Folgado. Olha esse pé em cima da cadeira. Será que dá pra você deixar os seus pés no lugar certo? Que falta de educação. Isso é tão irritante, meu Deus. Nossa, mãe. Eu acho que você tem algum prazer em ser chata, né? Tenho. Não é possível, eu tenho certeza. Certeza que sim. Você gosta. Você sente prazer em ser chata. Tá louco? Eu sei que falando assim, parece até uma discussão infantil, né? Mas eu realmente não ia com a cara dele. Alguma coisa me incomodava demais nele. Mas foi numa dessas discussões bobas e sem sentido que eu percebi que a minha implicância não era porque eu não gostava dele. Na verdade, era totalmente o contrário. Eu implicava porque eu gostava dele e eu percebi isso num dia que a gente sentou para conversar. Até hoje eu não sei como, mas ali, naquele momento, eu senti que alguma coisa aconteceu e aí a gente criou uma conexão inexplicável. Foi a primeira vez que a gente conseguiu conversar e foi especial demais. Ele me falou que estava na cidade a trabalho, mas que morava mesmo num lugar longe. Eu acabei falando dos meus filhos e a conversa foi rendendo tanto que eu convidei o Djalma para ir até a minha casa, conhecer os meus filhos e aí, de cara, eles já se deram muito bem. Foi assim que a gente começou a se envolver. Depois desse primeiro dia, ele sempre ia na minha casa. Mas até então, não era nada sério. Era uma amizade bem legal, uma coisa boa, tranquila, leve, sem rótulos. Mas ele me fazia tão bem. Quem diria, né? Quem diria que aquele cara que eu tinha tanta implicância se tornaria alguém que eu ia gostar tanto. Quando eu estava com ele, eu tinha certeza de que tudo ia ficar bem. Como se ele pudesse mesmo ser a pessoa que eu tinha esperado tanto tempo e que eu tinha desistido de encontrar. Mas a vida infelizmente não é como um conto de fadas. E o que eu esperava aconteceu. Um dia, o Djalma simplesmente foi embora. Do nada. Sem se despedir, sem avisar, nada. Ele só foi e eu fiquei. Fiquei arrasada, fiquei sem entender o porquê. Fiquei sem chão mesmo. Aquilo me quebrou de uma forma que eu não consigo nem explicar. Não fazia sentido. O Djalma sempre tinha me tratado bem. Tudo bem que a gente não tinha nada sério, mas ir embora sem se despedir. Por quê? Eu tive que ficar com essa dúvida porque ele nunca apareceu para me explicar. Os anos passaram, eu segui a minha vida focada nos meus filhos, no trabalho e sem tempo nenhum para relacionamentos. Até que um dia, uma das minhas filhas perguntou do nada se eu sentia falta do Djalma. Eu falei que sim, mas que não tinha como ir atrás porque eu não tinha nem o número dele. Mas ela que era ligada nessas coisas, me disse que a gente poderia fazer uma conta no Facebook para mim e que assim ela ia me ajudar a encontrar o Djalma de novo. No começo eu nem sabia mexer em nada, né? Mas ela foi fuçando, até que nós conseguimos encontrar o Djalma. Nossa, tinha passado tantos anos e mesmo assim quando eu vi o perfil dele, o meu coração acelerou. Na hora, eu já mandei uma mensagem. E logo ele me respondeu com o número de telefone dele. E em seguida,
eu já liguei. Jaqueline, que bom ouvir sua voz. Como é que você tá? Bem. E as crianças? Tanto tempo que a gente não se fala, né? Pois é. Por que será que a gente nunca mais se falou, né, Djalma? Por que será, né? Você sumiu. Por que você fez isso, Djalma? Por que você foi embora sem se despedir da gente? Eu tive que ir embora por conta do trabalho e eu não me despedi porque eu odeio despedidas. Odeio. Eu sabia que na sua casa todo mundo ia chorar e eu não queria isso. Eu queria evitar que você e as crianças ficassem mal. Bom, será isso mesmo. Deu tudo errado porque eu fiquei mal demais com a sua partida, viu? Você tem ideia de quantas vezes eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada pra você? Kelly, me desculpa. Desculpa mesmo. Eu não devia ter feito isso. Não devia ter feito dessa forma. Me desculpa. Eu meio que entendi o lado dele, sabe? A gente realmente não tinha um namoro, não tinha nada sério ou oficial. E ele não me devia exatamente uma satisfação. Há quem diga que ele não foi embora só por conta do trabalho, que ele tinha mais coisas nessa história, né? Mas eu escolhi acreditar na palavra dele. Eu quis acreditar. O tempo foi passando e a gente seguia conversando. Mas como ele estava morando longe, a gente nunca se via. Era meio que como uma relação à distância, sabe? Mas alguma coisa tinha. Alguma coisa existia entre nós e a nossa sintonia, por incrível que pareça, continuava a mesma coisa. Mas eu já não aguentava mais aquela situação incerta. E aí um dia, eu criei coragem e fiz a pergunta que já vinha me corroendo desde o dia em que nós voltamos a nos falar. Eu perguntei para ele se e quando ele viria, enfim, visitar a gente. Eu estava nervosa demais com a resposta dele, muito, muito nervosa. Mas o que ele me disse foi muito, muito mais surpreendente do que eu poderia imaginar. Kelly, é o seguinte, eu só faço essa viagem se for pra te pedir em casamento. Tá, sei, viu? Tô falando sério. Se eu for aí, a gente tem que se casar, Kelly. Como assim, Djalma? Tem que ser pra valer, sabe? Eu tenho que te confessar uma coisa. O que eu sinto por você, eu não senti por nenhuma outra mulher. E é sério. Eu realmente acredito que você seja o grande amor da minha vida. E você, hein? O que você acha da minha proposta? Nossa... Sério, eu não esperava por isso. Não esperava mesmo, mas quer saber? Eu aceito, Djalma. Ótimo. É isso. Por mim você vem logo, vem o quanto antes. O Dia dos Namorados está chegando. Será? Você acha que você consegue vir antes? Eu acho que antes eu não vou conseguir. Mas também não se preocupe, meu amor. Vai ser o último Dia dos Namorados que você vai passar sozinha. Isso eu te garanto. Ele prometeu. E ele cumpriu. Depois de uns dias, ele chegou na minha casa e reafirmou que queria casar comigo. Os meus filhos amaram ver o Djalma de novo. E ainda mais a novidade, né? O nosso casamento. Nós nos casamos do jeitinho como eu sempre sonhei. E percebi, enfim, que o Djalma tinha entrado na minha vida na hora certa. Tudo aconteceu exatamente no momento em que tinha que acontecer. Como era para acontecer. Depois de tantos relacionamentos ruins, depois de tanto sofrimento na minha vida, depois de um começo com ele um tanto quanto conturbado, eu e o Djalma nos casamos. Já estamos juntos há 9 anos e mais felizes do que nunca. Meus filhos até chamam ele de pai, acredita? Hoje eu tô aqui para dedicar essa homenagem ao meu marido incrível, que é o meu companheiro de vida, que ama e cuida da nossa família com o maior carinho. Obrigada, meu amor. Obrigada por tudo. Você é o cara mais maravilhoso desse mundo. E eu amo você.